a verdade sobre a oração do Pai Nosso. Qual o significado do Pai Nosso? Esta oração pode ser encontrada na Bíblia na passagem de Mateus 6, versículos 9 a 13, e em Lucas 11, versículos 1 a 4. O registro dos autores apresenta uma leve diferença, sendo o de Mateus mais extenso. A oração nasceu de uma necessidade específica dos apóstolos. Eles queriam saber orar, como vemos em Lucas 11, versículos 1 a 2. Essa necessidade provavelmente surgiu da percepção de que Cristo orava continuamente. A vida de Jesus e seu ministério são marcados pela oração. A tradição da Igreja, desde o primeiro século, considera que a oração do Pai Nosso é um modelo. Percebemos que não é a intenção do Filho de Deus que a nossa vida de oração seja baseada na repetição constante do Pai Nosso. Neste mesmo contexto, ele dá instruções aos discípulos de ao orar, eles não devem ficar repetindo a mesma oração, como percebemos em Mateus 6, versículo 7. Não é difícil supor que as incessantes horas de oração de Jesus não eram baseadas apenas na repetição desta oração. Se observarmos apenas um desses momentos, como a oração de Jesus no Getsêmani, ele apresenta ao Pai uma petição diferente. Então, vamos iniciar nossa compreensão da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. O Senhor Jesus Cristo começa a oração do Pai Nosso promovendo uma revolução no relacionamento com Deus, principalmente em seus dias. Com isso, Jesus nos mostra que a oração é uma conversa íntima com Deus, que é nosso Pai. A partir deste ponto, devemos seguir nossas palavras com confiança. Não estamos conversando com um estranho, alguém que não se interesse por nós. Estamos conversando com o nosso Pai, que é amor, consolação e graça. Santificado seja o teu nome. O termo santificado que aparece em Mateus 6, versículo 9, significa entregar ou reconhecer, ou ser respeitado ou santificado. Isto quer dizer que enquanto oramos devemos adorar a Deus e reconhecer sua grandeza, santidade e glória. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que embora seja nosso Pai, Deus deve ser adorado, respeitado e reverenciado. Venha o teu reino. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos leva para um nível mais intenso de desejar a vida, algo maior e mais profundo. Ele ora: venha o teu reino, visto em Mateus 6, versículo 10. Há algo muito maior no reino de Deus preparado para nós. É certo que há paz infinita, alegria eterna, não haverá mais a morte, nem dor, nem tristeza, mas não é só isso. Na manifestação do reino de Deus, há muito mais de Deus. Além disso, ao orar, venha o teu reino, estamos pedindo que o Senhor Deus se manifeste à humanidade. Que todos conheçam sua palavra e amor. É um pedido evangelístico. Precisamos orar pelas nações, por seus problemas, pela pobreza, pelos governantes. Devemos pedir a Deus que tão logo seu reino se manifeste entre nós. Seja feita a tua vontade. Ao orar pedindo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como em Mateus 6, versículo 10. Estamos dizendo a Deus que, sobretudo, sua vontade é o mais importante para nós. A vontade de Deus é preciosa. O apóstolo Paulo a descreve como boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De acordo com Romanos 12, versículo 2. Quando o Senhor nos incentiva a orar sobre a vontade de Deus, Ele está nos orientando a viver o melhor desta vida. Uma vida abundante. O pão nosso. Agora o Senhor Jesus coloca diante de Deus as questões do ser humano. Ele ora pedindo o pão de cada dia, visto em Mateus 6, versículo 11. Não é algo sem importância, não é qualquer comida. É pão. Significa alimento bom, saudável e suficiente para a nossa vida diária. Refere-se às nossas demandas naturais. Perceba, porém, que não é uma oração de ostentação. Jesus não pede os reinos da terra ou todos os tesouros dela. Ele pede o suficiente dentro daquilo que Deus projetou para a sua vida. Cada um de nós temos demandas e necessidades diferentes. O Senhor conhece cada uma delas. Portanto, se você tem muitas ou poucas necessidades diárias, Deus cuida de todas elas, desde que sejam necessárias.
perdão para as dívidas. Como seres humanos, somos falhos, pecadores. Herdamos o erro de Adão e, com isso, a fragilidade do pecado. Jesus conserta isso através da sua morte na cruz. Ele dá a todos os que creem em seu nome o perdão e a redenção. Nesta oração, Jesus nos incentiva a demonstrar arrependimento de forma constante diante de Deus. Assim, nossas palavras devem seguir este caminho. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, como em Mateus 6, versículo 12. É uma via de mão dupla. Devemos pedir perdão a Deus todos os dias, e também devemos liberar perdão todos os dias para quem nos magoar. Não haverá perdão para nós, se não perdoarmos. Com essa prática, desenvolvemos parte do caráter de Deus, perdoador. A tentação. Na oração do Pai Nosso, Jesus então nos incentiva a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, de acordo com Mateus 6, versículo 13. De toda forma do mal. Neste pedido, suplicamos a Deus que nos fortaleça, para que a nossa humanidade não nos vença e sejamos levados a fazer aquilo que o desagrada. Além disso, pedimos ao Senhor que nos livre de Satanás, nosso adversário. Ele nos odeia e fará o que for necessário para nos destruir, como em 1 Pedro 5, versículo 8. Pois bem, devemos reconhecer em oração a nossa fragilidade e suplicar a força de Deus, a força que Ele nos concede através do Espírito Santo. Teu é o reino. O Senhor Jesus encerra a oração do Pai Nosso com as seguintes palavras: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Conforme Mateus 6, versículo 13. É como se ele estivesse reforçando o reconhecimento da majestade e da glória de Deus, mostrando o quanto depende de sua bondade e amor. Em resumo seria: Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino, porque teu é o reino. Seja feita a tua vontade, porque teu é o poder. Santificado seja o teu nome, e a glória. O Senhor Deus é exaltado sobre todas as coisas. Não podemos pressioná-lo. Antes devemos com atitude submissa e humilde orar incessantemente, com fé e perseverança, suplicando que Ele nos atenda. Conclusão. Como vimos neste estudo, a oração do Pai Nosso é um modelo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, para que apliquemos os princípios dela à nossa oração diária e assim sejamos agradáveis a Deus. A oração agradável a Deus é aquela que segue os princípios desta oração e é feita com fé, humildade e perseverança. Se você gostou deste estudo, deixe seu like e se inscreva neste canal. Deus o abençoe.